Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo sobre uma coisa que muito é discutida aí no mercado, a questão dos novos equipamentos que estão surgindo, além da opção a lenha, né? E a gente importa algumas opções e a gente vai fazer a pizza aqui na hora para vocês poderem olhar e sentirem as diferenças que tem no produto final. Eu acho que é o ponto interessante da gente avaliar. A gente está aqui com uma massa que a gente fez uma fermentação longa, tem 24 horas aqui de fermentação a temperatura controlada, feita com caputo. Nesse caso aqui foi a pizzeria, sempre também com o nosso fermento aqui, que é adequado para longa fermentação. E vamos fazer uma calabresa, né? Uma calabresa com cebola roxa e azeitona. Essa azeitona aqui também é a azeitona que a gente importa, a azeitona da Gretchen. A gente só corta ela no meio, ela já vem sem caroço. E a ideia é mostrar que tanto um forno a lenha quanto um forno elétrico, seja ele profissional ou até doméstico, os fatores que influenciam principalmente o resultado final da pizza, né? Aqui só um adendo importante: esse não é qualquer forno a lenha, ou seja, esse é um forno a lenha que a gente importou todo o revestimento interno dele. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui dentro, seja os tijolos que estão ali na base, como os da cúpula, são feitos com biscoto, ou seja, com aquela argila vulcânica lá de Nápoles, e assim como a base. Então esse material tem a condição de reter calor e reter esse calor por muito mais tempo, e dar um diferencial técnico importante, inclusive no consumo de lenha, né? Obviamente que esse forno tem que ser muito bem montado, isolado, para que você tenha um resultado importante, né? A altura da cúpula, a altura da boca, são todos fatores que influenciam. A gente acabou montando esse forno aqui no Brasil para justamente ter uma versão muito próxima do que se faz em Nápoles, né? O pessoal fala geralmente forno a lenha de uma maneira generalizada, mas na verdade isso tem muito impacto na hora que você vai ver um forno. E a ideia é mostrar também a condição que o ISO tem de manter essa característica do forno a lenha mesmo sendo elétrico. Depois a gente vai chegar lá. Jean está aqui com a gente. Então boa noite aí, Jean. Boa noite. Vamos fazer pizza? Bora fazer. Então vamos lá. A gente vai montar aqui a primeira. Vamos fazer primeiro no forno a lenha, depois a gente vai para os elétricos. Aqui é técnica sempre napolitana, abertura manual. A gente sempre frisa isso, que é importante, né? Os gases da fermentação estão todos preservados e foram para a borda. Isso vai ajudar muito na alveolatura do cornicione. Pomodoro San Marzano sempre prensado ali à mão, não é um liquidificador nem mixer, preserva bastante a qualidade do fruto. Fior di latte, uma calabresa artesanal, cebola roxa e a azeitona. Essa aí é a pá que a gente importa também, chama Itália 3D. Ela, além de ser perfurada, ela tem ondulações. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, vocês vão conseguir ver aqui. Isso faz com que ela deslize bem mais do que uma pá comum. Arrasta para cima da pá, alarga ela, né? Termina de moldar ali e vai para o forno. Lá a gente está ali próximo da pizza, 460 graus mais ou menos, 450.
A temperatura sempre é muito diferente do lastro, né, e da cúpula, né? Na cúpula a gente está aqui com mais de 500 graus, ele nem pega. Então aqui, lembrando, pizza napolitana é uma pizza sempre feita a alta temperatura, tá? Então é uma característica do produto, porque isso tem a ver diretamente com a textura que a gente quer da massa. É uma massa mais úmida, vamos dizer assim, ou mais mole, mais macia, justamente pela questão da velocidade do cozimento que tem aqui dentro do forno, e isso tem a ver também com a temperatura, né? Primeira, bem rápido. Uma furadinha aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui a pizza bem assada, coloração, né, o que é importante, a maciez dela. Isso é a característica da pizza napolitana. Se encontrar alguém aí falando que pizza napolitana tem que ser crocante e durinha, já não é mais o produto, entendeu? Então o importante é isso, ou seja, a caloria ajuda muito na questão da coloração da massa, da pizza. Os ingredientes estão todos bem assados, e é isso. Aqui você tem uma pizza autêntica napolitana, assada num forno napolitano, tá? Então esse é o primeiro resultado. Vamos agora passar para o ISO. Eu vou lá já explicando um pouco do forno, enquanto o Jean está fazendo a pizza. Esse daqui é um ISO, a versão que a gente chama de Compact. Ele precede ali aquela versão mais famosa do Skunitzl, né, que é aquele que tem o cobre na frente. Vamos dizer, ele é a versão mais simples daquele lá, que você te permite já fornear com a boca aberta. Esse daqui você pode fazer longos intervalos sem fechar a boca, né, sem fechar essa porta. Porque ele também tem todo um trabalho aqui de pedras no teto, né? Não é só na base, revestimento lateral, se vocês observarem, não é todo forno elétrico que tem isso, e novamente o biscoito na base, né? Que isso faz muita diferença. Deixa eu só pegar a pistola térmica ali, pode ir botando a pizza. Então aqui, né? Lembra que a gente estava, olha lá, estamos 460 mais ou menos. Deixa ele colocar lá a pizza. Essa é a versão de 4 pizzas. A gente tem versão de 6 e de 9. A gente está lá com uma temperatura um pouco mais alta, lá 490, 480 graus, 470. Aqui tem o painel de comando, né? A gente controla a potência que eu quero que saia da força do calor do teto e da base, a temperatura objetiva e o quanto ele está trabalhando lá dentro no momento, tá? Aqui, esse termômetro é mais ou menos como funciona no forno a lenha. Você não tem uma única temperatura dentro do forno, né? Ele pega ali mais ou menos o que está a temperatura média do ar ali dentro, mas em vários pontos. Por exemplo, na boca ele é um pouco mais frio e no fundo um pouco mais quente, assim como é um forno a lenha, né? Se a gente pegar aqui o forno a lenha, isso também tem muita gente que pergunta, tem bastante dúvida, né? Você vai lá no fundo, ele é mais quente do que aqui na boca. Isso é natural, ou seja, ele simula exatamente como é que funciona um forno a lenha. Então a temperatura, aqui a gente está cronometrando, ó, estamos com a pizza ali a 1 minuto e 10, já está pronta. Ou seja, novamente aqui ela saiu. Vou colocar aqui do lado. Ou seja, em termos de aspecto, novamente, coloração bem feita, textura, né? Você tem a borda sempre aqui embaixo perfeitamente assada. Aqui você tem sempre a textura do levemente crocante, desculpe, mas ela é fofa, né? Não é uma pizza dura.
Então vocês veem aqui, por exemplo, vou colocar uma do lado da outra. Essa questão da coloração, vocês podem ver que é praticamente imperceptível, tá? Ou seja, é uma coisa que tem um fator por trás de tudo isso. A gente vai chegar à conclusão no final da última pizza, que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então vamos para a última. A gente agora vai para uma versão doméstica praticamente, né? O F1 que a gente acabou de importar, é novidade, é um forninho que chega até 500 graus, você também controla a temperatura do teto e da base. Lembrando que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? A gente quer uma temperatura média aí dentro, então o que eu quero que saia de calor do teto e da base, mais ou menos a temperatura média que eu quero lá dentro. Então esse é um forno para uma pizza, ele está equipado também com biscoito. A gente trouxe as duas versões, com e sem biscoito, e te permite assar a pizza napolitana, seja em casa, como também às vezes você tem um pequeno negócio e quer fazer pizza napolitana. A pizza é um complemento do teu cardápio, ele vai perfeitamente atender. Vamos ver a temperatura que ele está aqui dentro, né? Olha lá, também 480 graus, 470, aqui na frente sempre menos, normal, lá atrás mais 470. Enfim, vamos lá colocar a pizza aí dentro. Mais uma calabresa. Ativou o cronômetro aí? Então vai. Perfeito, entrou. Isso aqui eu vou filmar mais de perto para vocês verem ela assando. O indicativo que você está com a temperatura certa é imediatamente quando você vê a borda ela já inflar, ou seja, se você fez uma boa fermentação, esse é um indicativo já que você já pode sentir de cara que você está assando a pizza numa temperatura adequada. Olha só como expande rapidamente, ela já vai pegando forma. Ó, a gente está aqui ainda com 38 segundos. Vou dar uma giradinha nela. Por que girar? Porque é como um forno a lenha, você sempre vai ter um lado que está um pouco mais frio do que o outro. Obviamente lá no fundo está concentrado mais o calor, então você acaba fazendo 1, 2, 3 giros para você poder ter uma igualdade na coloração da massa. Saiu, quanto deu aí? 1 minuto e 13. 1 e 13. E saiu mais uma aqui. Os mesmos aspectos, ou seja, você tem coloração, você tem a textura, você tem o levemente crocante, mais macio. E aqui você tem as 3 pizzas. Se embaralhar tudo aqui, ninguém consegue decifrar o que é o que. Certo? A gente tem uma pizza feita no F1, que é um forno praticamente doméstico. Uma num lenha napolitano autêntico e num outro no ISO Compact. Ou seja, o que é o fator determinante para que você tenha uma boa pizza napolitana nesse ponto que a gente está falando, que é o forno? É justamente a temperatura. Ou seja, esse é o principal fator que vai ser um divisor de águas. Se você tiver um forno que não só atinge a temperatura, mas mantém a temperatura ao longo do teu serviço, você vai ter esse resultado aqui, né? Vocês veem que muito se fala, né? Pô, a lenha, a pessoa vai ver muita diferença, principalmente na pizza, não só no impacto que faz na pizzaria, do visual ou do marketing do negócio, mas a atenção está toda voltada para o prato, ou seja, para o produto que a pessoa vai comer, e aí a diferença não existe. A gente está falando também de fornos elétricos de ponta,
tá? Não é que também vamos generalizar e colocar qualquer forno elétrico nessa condição. Não é verdade, ou seja, o forno tem que ser adequado para pizza, ele tem que ser pensado para esse fim, preparado para esse fim, porque não é a mesma coisa você pegar um forno que faz pão, que precisa ter um desempenho diferente da pizza, e falar que você vai conseguir fazer uma pizza napolitana. A mesma coisa, principalmente falando em pizzaria, né? Você precisa de um forno, aqui mesmo, a gente está falando de um forno pequeno, a gente não vai colocar esse forno numa pizzaria para fazer mais de 50, 100 pizzas numa noite, mesmo que ele seja de câmara dupla, porque ele não vai aguentar o pique, né? Ele vai perder calor, ele não vai segurar. Esse, para finalidade doméstica, é perfeito para fazer pizza napolitana. Agora, para um negócio de pizza profissional, vamos dizer assim, aí você precisa de um forno robusto, né? Aqui a gente está falando de um forno que pesa 480 quilos para um forno de 22 quilos, ou seja, vocês imaginem o que tem de isolamento térmico, né? Você vê que eu posso colocar a mão aqui do lado, que apesar do forno estar quase 500 graus lá dentro, não tem nada de calor para fora, ou seja, ele está todo retido dentro da câmara. Então esse é um pouco o ponto que eu queria mostrar para vocês, que acho que faz muita diferença e cai alguns conceitos antigos que a gente tem na cabeça, lembrando que o modelo Skunitsu napolitano da ISO, no final do ano passado, foi certificado pela Associazione Verati Napolitana, pizza napolitana, ou seja, é um forno que tem a chancela deles dizendo que você consegue de fato fazer a pizza napolitana com aquele forno, de acordo com a normativa e com a identidade da pizza napolitana. E a gente pode ver que isso aqui na prática é bem o que acontece de fato, né? Mesmo estando com a versão anterior ao Skunitsu. Tá bom, pessoal? É isso. Depois a gente vai ler com calma aqui os comentários, que hoje a gente não vai conseguir responder, mas a gente se mantém em contato aí pelo inbox, pelo direct ou pelo WhatsApp. A gente tem o WhatsApp da gente aí nos links e a gente conversa e tira mais dúvidas aí. Tá bom? Fiquem ligados aí no domingo, às 10 da manhã. A gente vai receber aqui no espaço da gente, né, que é a sede da Associazione no Brasil, eu digo da escola, né, mas a gente vai hospedar aqui o evento do Vera Pizza Day. O André Guidon da Leggera vai vir aqui, ele também é o presidente da Associazione, e a gente vai fazer um masterclass de pizza napolitana, participando do evento mundial aí em comemoração do dia 17, que é o dia da pizza, né, no mundo. Então a live é gratuita, vocês podem entrar pelo nosso link aí, tem o acesso, e a gente vai poder conversar com o André e bastante sobre pizza napolitana. Tá bom? Obrigado aí, boa noite, bom final de semana, até domingo.